Olá a todos, bem-vindos ao 7 minutos desta semana. Hoje queria-vos falar acerca de uma pessoa que não é muito conhecida nos nossos meandros em Portugal. Queria-vos falar de uma pessoa que já viveu há bastante tempo no século XVIII, chamada Phyllis Wheatley. Quem é que é esta mulher, não é? Vocês já perceberam pelo nome dela. Estamos a falar de uma mulher que foi uma escrava, que foi levada da África Ocidental, portanto estamos ali a falar da zona do Senegal, da Gâmbia atual. Foi levada como escrava, foi traficada como escrava com 8 anos para a colónia do Massachusetts, uma colónia britânica à altura, ainda não havia os Estados Unidos. Os Estados Unidos haveriam de surgir durante a vida desta mulher, mas foi levada para Boston, e estamos a falar, ela teria entre 7 a 8 anos de idade, e estamos em 1761. Esta jovem é tirada esta criança, não é? É tirada do seu país, da sua terra natal, e levada como escrava, que era um fenómeno que nós sabemos que era muito presente no século XVIII, e nos Estados Unidos este fenómeno esticou-se por mais tempo. Ao chegar a Boston, ela foi adquirida pela família Wheatley, que é precisamente de onde vem o seu apelido, e é também esta família que lhe vai dar o nome de Phyllis. E ela tornou-se uma pessoa muito próxima da família. Estamos a falar de uma família que tinha ligações à área dos tecidos, eram alfaiates, eram mercadores, e esta criança conviveu muito perto com a família, com os filhos da família. De facto, foi uma criança que se revelou extremamente inteligente. Aos 12 anos, esta jovem já lia o inglês, mas também o latim e o grego. Estamos a falar de alguém que foi tirada de África, provavelmente de uma tribo africana, com 8 anos de idade, e em 4 anos ela já dominava, para além do inglês, as línguas clássicas do latim e do grego. Portanto, estamos a pensar em alguém que claramente era profundamente inteligente. Mas o mais importante que esta família fez por ela não foi só ensinar a ler e a escrever em inglês, latim ou grego, mas foi apresentá-la a Cristo. Claro que nós hoje temos dificuldade em pensar acerca de uma família cristã que teria escravos, naturalmente, mas temos de nos colocar na mentalidade da época. E esta família fez questão de a levar à igreja, e na igreja lá em Boston ela conheceu Jesus Cristo e tornou-se uma pessoa apaixonada por Jesus. Esta jovem, não é? Cresceu e veio-se a tornar uma mulher, e aos 20 anos de idade ela publicou um livro de poemas. Foi a primeira americana, de cor negra, mulher a publicar um livro com apenas 20 anos. E este é o seu legado mais conhecido, como poetisa, como uma mulher que escrevia diversos poemas e que publicou. Ela passou uma vida em que conheceu imensa gente. Depois de ter publicado o livro, ela foi emancipada pelos Wheatley, ou seja, deram-lhe a liberdade. E depois, durante a sua vida, devido a esta inteligência dela e à sua capacidade literária, conheceu imensa gente. Teve relações próximas com muitas personagens conhecidas da história, como por exemplo o George Washington. Como eu disse, ela viveu durante o tempo da Revolução Americana, em que os Estados Unidos ganharam a independência em relação à Inglaterra. E depois de ser emancipada, ela casou, começou por ter uma família, mas infelizmente as coisas não correram bem. O seu marido morreu na prisão, chamada prisão dos devedores, devido a dívidas que ele tinha. Ela teve 3 filhos, 2 deles morreram antes dela, e um deles morreu ainda bebê pouco depois da morte de Phyllis, que morreu apenas com 31 anos. Portanto, uma pessoa bastante jovem, apesar do seu talento, apesar da sua inteligência e ter dedicado a sua vida a Jesus, ela morreu bastante jovem. Porquê é que eu estou a falar desta mulher? Estou a falar desta mulher porque eu queria ler um pequeno poema em específico que ela tem, que eu há alguns meses ouvi este poema e foi um poema que me tocou no coração, e eu gostava de ler para vocês. Este poema é a razão deste 7 minutos. 2 coisas antes de ler o poema. Primeira coisa, como todas as obras literárias, mas ainda mais evidente na poesia, uma poesia só é mesmo apreciada quando lemos na língua em que o escritor escreveu, porque se perde nuances, perde-se rimas, etc. Portanto, se souberes inglês, recomendo ler este poema no seu original. A segunda coisa, este poema tem alguma linguagem que nos pode soar a racista hoje, um bocadinho de linguagem que fere os nossos ouvidos do século XXI, mas mais uma vez temos que ouvir este poema à data em que ele foi publicado, em 1773. Fazia parte do tal primeiro livro que ela publicou. Vamos ouvir o poema. Foi a misericórdia que me trouxe da minha terra pagã. Ensinou a minha alma ignorante a entender que existe um Deus, que existe um Salvador também. Uma vez que a redenção não buscou nem conheceu,
Alguns veem a nossa raça negra com um olhar de desdém. A cor deles é um dado diabólico. Lembrem-se, cristãos, negros como Caim, podem ser refinados e juntarem-se ao comboio angelical. Nomeadamente aqui a última parte do poema pode nos fazer um bocadinho de confusão, mas a primeira parte, nomeadamente, era aquela que eu queria chamar a atenção. Estamos a falar de uma mulher que foi retirada aos seus pais, à sua família, à sua terra, aos 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Estamos a falar de alguém que participou neste fator horrível da história humana, que foi a escravidão. Foi arrancada da sua casa, foi arrancada da sua família. E mesmo assim, depois desta experiência tão traumatizante, ela agradece a Deus, porque foi a misericórdia de Deus que a fez entrar na escravidão. Isto é esquisito de dizer, não é? Soa muito estranho, mas de facto é assim, foi assim que aconteceu. Ela neste poema deu glória a Deus porque foi arrancada da escravidão. Ou melhor, porque foi levada como escrava a partir da sua terra. Porque se ela tivesse ficado em África, se ela tivesse ficado naquela aldeia, naquele sítio em que ela tinha nascido e passado lá a vida, ela se calhar nunca tinha conhecido Jesus. O que a Phyllis nos está a dizer é que mais vale ser escravo e conhecer a Jesus do que ser livre e não conhecer a Jesus. Isto é uma coisa complicada, só mesmo alguém que passou por isto é que tem a autoridade de dizer estas palavras tão profundas. E isto também me lembra um bocadinho José, a história bíblica de José. José também foi vendido como escravo, no caso dele foi vendido pelos seus irmãos, pela sua família próxima, e a história de José é muito comprida, mas saltamos agora mais para o fim da vida de José, quando o seu pai morre. Ele diz aos seus irmãos que o tinha vendido como escravo, que o mal que eles intentaram contra ele, Deus tornou em bem. O mal que os esclavagistas, que os traficantes de escravos intentaram contra Phyllis, Deus tornou em bem. E através daquela escravatura, ela pôde conhecer a Jesus. E a própria dava graças a Deus por isso. Então, quero dizer que não deixes as más circunstâncias da tua vida serem apenas más circunstâncias. Ora a Deus, vai junto de Deus, quer o conheças, quer não conheças. E deixa que Ele faça o teu propósito. E para que daqui a uns anos, tal como a Phyllis fez, também tu possas dizer, e tal como José fez, o mal que foi intentado contra mim, Deus tornou em bem. Porque Deus vê a big picture, Deus vê o grande plano, Deus vê tudo. Não está a ver apenas um momento específico da tua vida como tu estás a ver, como eu estou a ver neste momento. Mas Deus vê tudo. E aquilo que de mal pode estar a acontecer na tua vida, tu daqui a uns anos podes olhar para trás e dizer, grande bênção de Deus. Então, é com esta mensagem que eu te deixo, com este poema da Phyllis Wheatley. Que Deus te abençoe ricamente e um grande abraço. Até ao próximo 7 minutos.